Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui em mais uma manhã em que iremos meditar na Bíblia Sagrada, na palavra do nosso Deus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Graças a Deus, hoje estaremos aqui estudando um pouquinho, verso por verso, aqui no Salmos de número 4, né? Estamos aqui no propósito de estudar os 150 salmos, muita coisa maravilhosa, muito ensino, né? Muita edificação Deus tem para a nossa vida através do livro de Salmos. Então você não perca, tá bom? Porque vai abençoar a sua vida, vai ampliar o seu conhecimento. Se você puder, pegue a sua Bíblia, abra aí juntamente comigo, Salmos de número 4, amém? Que diz assim, verso 1 e verso 2. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Meus amados irmãos, aqui Davi, ele também estava passando por uma luta muito grande, como no Salmo 3, onde ele estava ali fugindo do seu filho Absalão, né, que se rebelou contra o próprio pai. E não foi somente ele trouxe muitas pessoas que antes fazia parte do exército de Davi, como comandantes. Muitas pessoas passaram a acompanhar Absalão, do lado de Absalão, se colocando contra o rei Davi. Então, como aprendemos ontem, e aqui também, Davi estava passando por esta situação muito difícil. E em meio a esta luta, Davi, ele clama ao Senhor, pedindo para que o Senhor viesse a ouvir o seu clamor e tirar toda aquela angústia do seu coração. Então aqui, meus irmãos, aprendemos que no momento de angústia devemos clamar a Deus e não reclamar. A palavra do Senhor, ela nos diz em outra passagem, clama a mim, ou seja, invoca a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Em outra passagem, diz também que muitas são as aflições de uma pessoa justa, mas o Senhor o livra de todas. Para você que está me ouvindo neste momento, você que está passando por uma luta muito grande, ei, clame ao Senhor. Ele está pronto para te ouvir e Ele vai te responder. Saiba que maior do que esta angústia que está aí dentro de você, maior do que esta luta, é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Não se esqueça disso. Pois Deus, Ele jamais permitirá uma prova além do que você possa suportar. Então, meus irmãos, aqui Davi, ele diz, no verso 2, Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em vexame? Ou seja, vocês estão tentando me envergonhar, vocês estão, se colocando contra mim, mas eu tenho andado com coração puro, com coração reto diante do meu Deus. Agora vamos aqui para o verso 3, que diz assim, Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Olhe aqui mais uma vez a confiança de Davi em Deus.
Isso aqui, meus irmãos, é característica de uma pessoa que conhece a Deus, né? Porque como que uma pessoa vai confiar no Senhor se não conhecer? É impossível, né? Por isso que é importante conhecermos a Deus. E como? Através da sua palavra. Então Davi, ele conhecia a Deus, né? Ali também tendo experiência com Deus, né? Davi era um homem que andava com Deus. E aqui Davi está dizendo: eu tenho certeza que quando eu clamar, o Senhor meu Deus, ele me ouvirá. Ou seja, assim como o Senhor, ele foi comigo em outras batalhas passadas, batalhas terríveis que eu enfrentei, né? O Senhor foi comigo, ele me deu vitória, ele me dará também vitória sobre esta também. Olha que confiança, olha que exemplo para nós nos dias atuais. Agora vamos entender algo aqui. Por que Davi ele tinha essa confiança em Deus? Porque Davi era um homem piedoso. Irmã Dani, o que isso significa? Davi era uma pessoa temente a Deus, né? Ele tinha o temor de Deus. Ele era uma pessoa que respeitava a Deus, ou seja, uma pessoa que respeita a palavra de Deus. Se você que está me ouvindo, você é uma pessoa que está na presença de Deus, você é uma pessoa piedosa, ou seja, você é uma pessoa que teme a Deus, que respeita a Deus, que não brinca com Deus, né? Que não brinca com as coisas de Deus. Saiba que o Senhor, ele te ajudará e ele vai tirar você dessa situação e ele vai te dar vitória. Amém? Vamos lá para o verso 4, que diz assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Há muitas pessoas, meus irmãos, que pensam que se irar é pecado, mas não é, sabia? Não é pecado o homem, a mulher se irar dentro dele, porque isso faz parte do ser humano. Agora, só vai passar a ser pecado quando aquela pessoa começa a falar e agir de acordo com a ira, de acordo com o que está sentindo. Então, enquanto você se ira e segura ela dentro de você e você consegue dominar ela, não é pecado, tá bom? Agora, se você agir e falar, aí já passa a ser pecado. Então, é o que Davi está nos ensinando. Olha, perturbai-vos, mas não pequeis. Ele está dizendo, irai-vos, mas não peca. Não peca com a sua boca, não peca com as suas mãos, não peca com as suas atitudes. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Davi está dizendo aqui, quando a ira vier, controla essa ira. Sempre procure pensar antes de falar ou agir, tá bom? Aqui Davi nos deixa esse conselho. Vamos aqui para o verso 5, ele diz assim, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitas pessoas que fazem sacrifício injusto. Como assim, irmã Dani? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas, né, que ela faz uma campanha, ela faz todo aquele sacrifício, só que ela faz uma oração contrária, né, para Deus se vingar de alguém, né, desejando a morte, a ruína dos seus inimigos, daqueles que se levantam contra ela. Então, isso é um sacrifício injusto. Deus, ele não ouve, Deus não atende um sacrifício injusto. Vamos lá para o verso 6, que diz assim, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui Davi está dizendo, ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. Porque quando o Senhor,
Ele resplandece a luz do seu rosto sobre a nossa vida. A nossa vida, meus irmãos, ela passa a ser melhor, né? O que acontece? As pessoas que não servem a Deus, as pessoas lá fora, quando olha para nós, vê algo diferente na nossa vida. Vê um brilho. Alguém já chegou para você e disse assim: você serve a Deus, não serve? Aí você pergunta por quê? Porque eu vejo algo diferente em você. Eu vejo um brilho em você. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. O rosto do Senhor está brilhando sobre a sua vida. Olha que maravilha. Agora, vamos aqui lá para o verso 7, que diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Meus amados irmãos, a alegria que o Senhor coloca em nosso coração é uma alegria que não existe nesse mundo, somente no Senhor. As demais alegrias são vãs, são passageiras, são mentira, são fachada. Mas a alegria que vem do Senhor, meus irmãos, essa é eterna, essa ninguém rouba de nós. Então, coisa maravilhosa é ter a presença de Deus na nossa vida. Há muitas pessoas que pensam que ser feliz, que ter paz no coração, é ter muitos bens, é ser uma pessoa milionária, né? É ser uma pessoa famosa, aplaudida pelas pessoas. Mas isso é mentira. A verdadeira alegria é ter a presença de Deus, é servir a Deus. Louvado seja Deus. Vamos aqui lá para o verso 8, para a gente finalizar, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quem nos dá segurança não são os guardas, né? Não são as autoridades, mas somente o nosso Deus. Uma pessoa que está na presença de Deus, ela dorme tranquila, ela não precisa ficar preocupada com perigo, né? Até com pessoas que se levantam contra a sua vida. Por quê, irmã Dani? Porque aquela pessoa que está na presença de Deus, ou seja, ela dorme com segurança, porque a presença de Deus, ela nos dá segurança, ela nos dá descanso de verdade. Deus, Ele é quem nos dá paz para dormir. Podemos deitar e dormir, pois Ele é quem cuida de nós. Ele é quem nos livra de todo o mal. Amém, meus irmãos? Medite nesta palavra, tá bom? Vamos agora falar com o Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. É momento de oração. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Muita coisa maravilhosa o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nos ensinar, para edificar a nossa vida. Ah, Senhor, venha ser conosco, nesta jornada dos 150 salmos, venha preparar o nosso coração, venha abrir o nosso entendimento, venha preparar o nosso coração como uma terra fértil, bem adubada, preparada para receber a semente da Tua palavra. E que esta semente, Senhor, que está sendo plantada, ela venha a germinar, a nascer, crescer e dar fruto para a Tua glória. Senhor, abençoa este querido ouvinte, toma em Tuas mãos, livra de todo mal, Senhor. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.